Bom dia, paz, irmãos. Mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra. Compartilhando com vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 25, capítulo de Mateus, a partir do verso 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se em seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Meus queridos irmãos, na tentativa de dissipar de vez todo o nosso egoísmo, toda essa nossa vida de olhar para nós mesmos, de nos preocuparmos com o próprio umbigo, para que possamos, enfim, olharmos um pouco mais para o outro, para o próximo, como deveríamos ver, como deveríamos olhar, e não apenas ignorar, apenas fazer de conta que não temos nada a ver com isso. Eu quero lhes contar em um breve relato, muito breve mesmo, principalmente diante da grandeza deste homem, falar-lhes um pouco sobre a história do Conde Zinzendorf. Não sei se você já ouviu falar sobre o Conde Zinzendorf, sobre os moravianos. Mas o Conde Zinzendorf foi um homem levantado por Deus para dar refúgio a milhares de pessoas que eram perseguidos religiosos na Europa. Fugindo dos perigos desta perseguição, que matou muita gente, essas pessoas procuravam um lugar para estar. O Conde Zinzendorf, como a própria indicação do seu cargo, da sua posição diante da sociedade, ele era um conde, ele era um homem rico, né? Mas foi o Conde Zinzendorf, foi a partir dele, a partir da iniciativa dele, da paixão dele, que a obra missionária, que era tão esquecida naquele momento, que era tão pouco lembrada naquele momento, subiu a um outro patamar. O Conde Zinzendorf, ele amava a vida missionária. Era um homem que buscava Deus desde criança. Desde criança buscava ardentemente conhecer o Senhor. Mas houve um momento em que o Conde Zinzendorf, em uma de suas viagens pela Europa, numa galeria de arte em Düsseldorf, na Alemanha, ele viu um quadro de Cristo, coroado de espinhos, e nesse quadro tinha também a seguinte inscrição: eu tudo fiz por ti, o que fazes tu por mim? O Conde Zinzendorf foi tocado por aquelas palavras, por aquela imagem e também por aquelas palavras, tocado profundamente, de forma que ele caiu em prantos e tomou uma decisão de dedicar sua vida ao serviço de Cristo. E ele entendia que servir a Cristo era servir também aos irmãos. Homem rico que era, usou toda a sua herança para fundar uma comunidade denominada Hermant, que significa abrigo do Senhor. Isso nós estamos falando, meus irmãos, do ano de 1722. E ele deu então àqueles irmãos, àqueles cristãos perseguidos da Morávia, um lugar para se instalar. E ele se tornou um líder espiritual daquele povo. Depois de 5 anos de existência daquele lugar, num domingo em 13 de agosto de 1727, quando eles estavam reunidos para a ceia do Senhor, até porque naquele momento, depois de um tempo ali reunidos, irmãos perseguidos e irmãos de denominações diferentes, de linhas teológicas diferentes, havia conflito entre aquele povo, imaginem só, entre o próprio povo de Deus havia conflitos terríveis. E o homem
usado por Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus, Conde Zinzendorf sabia que a solução viria da parte de Deus para os conflitos que existiam naquele momento dentro daquela comunidade formada de irmãos, de denominações diferentes, linhas teológicas diferentes, e que tinham conflitos que não tinha a menor justificativa para existirem. Mas nesta reunião, então, num domingo de 1727, 13 de agosto, para ser mais exato, 1727, o Espírito Santo veio sobre eles, quebrantando a todos ali reunidos, e eles então foram levados a dar início à maior reunião de oração de todos os tempos, que durou sabe quanto tempo? 100 anos ininterruptos. 100 anos ininterruptos de oração. Tudo começou com um coração generoso, dedicado a Deus do Conde Zinzendorf. Ele foi líder da Igreja Moraviana até a sua morte em 9 de maio de 1760. Meus irmãos, que história, né? Que história. Ela tem muitos outros detalhes, muitas outras coisas que você poderia, inclusive, pesquisar, conhecer um pouco mais, mas principalmente perceber que um homem, quando realmente tocado pelo Espírito Santo de Deus, um homem realmente dedicado, ele não se conforma com as coisas deste mundo. Ele não se conforma como as coisas são feitas ou deixam de ser feitas neste mundo. Ele não se conforma em ver o mundo como está e não fazer exatamente nada. Ele precisa fazer algo. Ele se compadece da dor dos outros, da necessidade dos outros. Ele tem paixão ardente por levar o Evangelho a outras pessoas. Ah, meus irmãos, se vez ou outra surgisse entre nós um Conde Zinzendorf, um homem que dedicasse a sua vida, todos os seus recursos para servir ao Senhor, amando o próximo, cuidando do próximo, recebendo o próximo, vestindo o próximo, nutrindo o próximo, visitando o próximo, cuidando do próximo. Afinal de contas, não é isso que Jesus espera que façamos como irmãos, como Igreja de Cristo? Nós vamos muitas vezes às reuniões preocupados apenas com as nossas necessidades. Nas reuniões, muitas vezes, escutamos mensagens que falam somente sobre as nossas necessidades, que falam somente sobre coisas para massagear o nosso ego, para nos dizer que somos mais que vencedores, que vamos vencer, que vamos romper, que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e o próximo. Será que nós temos falado do próximo na medida necessária? Ou será que nós temos deixado o nosso próximo para uma outra oportunidade, para uma próxima vez? Que a Igreja do Senhor seja despertada para a necessidade do povo que passa fome, para a necessidade do povo que se perde no pecado, que está na perdição. Que nós sejamos um povo que se compadece com a necessidade dos outros. Deixemos de olhar um pouco mais para o próprio umbigo, para as coisas que na verdade nem na verdade nos fazem falta, mas que nós estamos ocupados em preencher. Amém? Um dia Jesus vai separar ovelhas de bodes. De que lado você quer estar? Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta manhã e por esta palavra. Obrigado pelo seu alerta através da tua palavra. Que sejamos um povo que esteja atento às necessidades do outro, do próximo, seja qual necessidade for. Que não sejamos presunçosos, egoístas, mas que sejamos irmãos que realmente se compadecem com a história de outros, com a necessidade de outros. Com irmãos que querem fazer algo para um Deus que fez tudo por nós. É a nossa oração nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.